estudo bíblico. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. E Mateus capítulo 3, e vamos ler aqui os primeiros 12 versículos. E diz assim a palavra de Deus. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Muito bem, irmãos, estamos a estudar o Evangelho de Mateus, um Evangelho que nos apresenta Jesus como o Cristo, o Messias, Rei e Senhor. E aqui no capítulo 13, o tema da nossa mensagem de hoje é início do ministério de Jesus, o Messias, e a figura de João o Batista. Muito bem, então Mateus, depois dele iniciar o seu Evangelho no capítulo 1, ao apresentar ali Jesus, como diz o versículo 16, é Jesus que se chama o Cristo, portanto, o Cristo é o Messias, e apresentar uma genealogia muito bem elaborada, em que mostra o quê? Em primeiro lugar, que mostra lá no capítulo 1, nessa genealogia, que Jesus nasceu de Maria, depois que José é marido de Maria, da tribo de Judá, e que ele é, Jesus, verdadeiramente rei da descendência de Davi e de Abraão, o Messias. E tudo isso conforme as promessas bíblicas. E agora, capítulo 3, João, ou seja, Mateus, vai agora mostrar profecias bíblicas que não apenas pré-anunciavam a vinda ao mundo do Messias, mas também da chegada de alguém que iria preparar a chegada do Messias. E é aqui no capítulo 3 que se inicia o ministério público do Senhor Jesus, em que Jesus vai aqui mostrar-se ao mundo. Mas primeiro temos o ministério de João o Batista. E vamos ver alguns aspectos importantes neste capítulo, o ministério de João o Batista. Em primeiro lugar temos a sua aparição. Diz o versículo 1, naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. Portanto, a vinda ao mundo do Messias, o Cristo, foi prometida, foi pré-anunciada divinamente pelos profetas de Deus, do Antigo Testamento, muitos séculos antes. João o Batista é um desses profetas que
também vai anunciar a vinda de Jesus, mas reparem, de uma maneira diferente. Porque os outros anunciaram séculos antes. Ele está a anunciar, olha, ele já está mesmo aí. Ele já está aqui no meio de nós. Ele já veio. Mas ele vai preparar, então é um profeta que vai também anunciar a chegada já. E é um profeta escolhido e chamado por Deus. Qual foi a principal missão deste homem? E às vezes podemos ter a tendência de não dar muito valor a João Batista. A principal missão dele foi preparar, vejam, não foi preparar algumas pessoas ou um grupo, uma nação inteira. Preparar toda uma nação para a chegada do Messias. E João foi então o precursor de Jesus Cristo, quer dizer, aquele que veio antes de Jesus, aquele que veio antes, veio adiante dele, veio à frente para anunciar e dizer: o Messias já chegou. Os outros profetas, ele virá, e João Batista ele já chegou. E o versículo 1 é muito interessante porque a igreja tem como marco para os eventos da vida de Jesus, precisamente como ele tendo iniciado esse ministério público de Jesus, com a entrada em cena de João. E logo o batismo de Jesus por João. E nós vemos isso em Atos, capítulo 10, Atos capítulo 10, versículos 34 a 37. Vejam o que é que Pedro aqui diz, que nos mostra precisamente que a entrada em cena de João marca o início para a igreja do aparecimento do Messias. Diz aqui, Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ora vejam, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. A pregação de João Batista e depois o batismo de Jesus é o marco que diz: olha, isto começou tudo ali. É isso que nós estamos a ver aqui no capítulo 3. E vejam o versículo 3, agora voltando para Mateus 3, diz: este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, este está-se a referir à pessoa de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Portanto, a principal missão de João Batista, ele era esta voz que apareceu com esta missão. Ou seja, João é o último dos profetas de Israel, e isso é importante, é o último, acabam aqui. E Mateus registra a aparição dele, vejam, no deserto da Judeia, como um pregador que estava de acordo com aquilo. Ele não foi uma pessoa que se lembrou, olha, agora vou para aqui começar. Não, ele era aquele que estava prometido também, não apenas Jesus estava prometido, mas alguém que vinha antes preparar também estava, não é? Ele era um pregador de acordo com a profecia de Isaías. Vejam, 700 anos antes, o profeta Isaías não apenas anunciou a vinda do Messias, mas a vinda deste. É o que está aí no versículo 3. E este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto. João Batista estava a cumprir, quer dizer, Deus aqui a mostrar-nos, e Mateus aqui a ser muito rigoroso, a mostrar que tudo estava de acordo com a palavra de Deus. E é interessante que estas palavras que nós temos aqui, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, são palavras que o profeta Isaías proferiu originalmente aos exilados judeus na Babilónia, para os consolar e confortar.
Mas vejam como é a palavra profética de Deus. Aplicou-se originalmente para eles, mas à distância para a chegada de Jesus Cristo. É realmente fantástico. Porquê? Porque Mateus está aqui a mostrar claramente aos judeus, porque o Evangelho de Mateus destinou-se essencialmente aos judeus, que Jesus era o Messias prometido pelos profetas, era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e este homem, João, também. Porque os 4 evangelhos são muito claros em dizer que esta profecia, esta aqui, todos os 4 evangelhos refere-se a João Batista. Ele é aquela voz que pregava, que veio à frente, veio adiante, preparar o caminho do Senhor. O versículo 4 é uma descrição da vida muito simples de João. Talvez nós pensássemos, a vinda do Messias, isso exigia uma pessoa de alto gabarito, não é? Se uma pessoa muito importante, sei lá, rica, assim, muito famosa, e assim que se apresentasse. E nós vemos a cada passo no Evangelho que Deus troca as voltas a toda a lógica humana. Olha, este João tinha as suas vestes de pelos de camelo. Olha, o homem que Deus mandou a preparar a vinda de Jesus. E depois se pensava, e onde é que nasceu o Filho de Deus? Uma manjedoura. É totalmente assim. É por isso é que às vezes nós devemos pensar, o fim dos tempos, nós procuramos, não é? E fazemos bem ver as profecias, isto vai ser assim, não é? Olha, aquele acontecimento está aqui. E temos de ter muito cuidado, porque Deus troca as voltas. Tinha as suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. É a pessoa mais simples, assim, a mais radical, se a gente pode dizer, na sua descrição, e ele os irmãos podem ler, em 2 de Reis 1:7, o profeta Elias tinha exatamente esta descrição, esta aparência estranha e fraca aos olhos do mundo. Mas João Batista, há um provérbio que diz, não olhem ao... Né? Ele vai fazer um ministério fabuloso. Vejam como as coisas são relativas. Nós temos a tendência, temos que, para levarmos bem o Evangelho e ver se as pessoas prestam atenção, não é? Se as pessoas, ver se captamos a atenção, o interesse ou qualquer coisa, temos que fazer uma coisa assim, e não estou a dizer que não se deva fazer. Mas Deus usa, quer essas coisas, quer as coisas mais simples. Quem é que iria pensar, não é? Então temos aqui a aparição de João Batista. Depois nós temos o anúncio, e isso está no outro evangelho que não está aqui em Mateus, temos o anúncio do seu nascimento. Vejam, não apenas Jesus foi anunciado por um anjo, João Batista, tal era a sua importância, Deus mandou o anjo Gabriel, isso está em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 13, a anunciar a vinda desta pessoa para preparar a chegada de Jesus. E nós lemos lá. Mas o anjo lhe disse, em Lucas 1:13, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria. Vais ficar satisfeito com esse filho. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Olha, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E olha o que ele vai fazer. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Este homem, tal era a importância do seu ministério, foi anunciado por Gabriel, diz ele, é um anjo que assiste diante de Deus. Vejam as qualidades dele. E depois o resto deste capítulo 1 vai
vamos ver, podem ver no versículo 57 que ele nasce, e depois o seu pai canta em louvor a partir do versículo 67. Nesse cântico vai falar do ministério do seu filho, que era testificar de Jesus. E depois, vejam, mais ou menos com 30 anos de idade, eis que João se apresenta para anunciar e preparar Israel para a vinda do Messias. Qual foi a sua pregação? Voltamos a Mateus 3, a sua pregação. Versículo 2. Dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é o anunciado pelo profeta Isaías. Já tivemos a ver os versículos 2 e 3. Então vejam. Versículo 1. A pergunta é esta: onde é que as pessoas iam ouvir a pessoa que foi chamada por Deus para preparar a vinda do Messias? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. E porque é que ele não foi pregar num sítio onde estava muita multidão, cidades mais importantes, não é? Iam ao deserto. As pessoas iam dos mais... Vejam de onde? No deserto da Judeia. E vejam que as pessoas iam de todo o lado ter com João o Batista. Versículo 5. Ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão. Vejam como é que é o trabalho de Deus. Hoje as pessoas estão dispostas a ir para ouvir a palavra de Deus, estão dispostas a ir onde? Que sacrifício pensam fazer? Não é? E elas iam ao deserto, todo Israel. E hoje nós temos que ter uma igreja assim, bonita, não estou a dizer que não deva ser, mas quando às vezes só confiamos nas coisas humanas, fica bem naquele sítio central, esta rua passa aqui milhares de pessoas, tem que ser nesta rua e temos que ter aqui coisas para chamar a atenção e temos que divulgar na internet agora. Muito bem, não estou a dizer que não. Mas se não se puder fazer isso, notem, Deus trabalha de todas as maneiras. De todas as maneiras. Aqui diz, é claro, ele estava no deserto da Judeia. Ia de todo o lado e iam ter com ele. Temos que confiar em Deus e temos que confiar no poder de Deus mais do que na nossa capacidade humana. E vejam o cuidado e o amor de Deus que aqui está. Arrepender-se, está próximo o reino dos céus. Deus podia simplesmente Jesus vir e começar o seu ministério. E isso já foi maravilhoso. Mas veja o amor de Deus. Mandou uma pessoa para pregar, para preparar uma nação, para estarem atentos. Está a chegar. Vocês têm que estar preparados, preparem o vosso coração para que quando ele vier possam ouvir e crer. É o amor de Deus, a graça de Deus, ir ao encontro das pessoas perdidas. Está próximo o reino dos céus, quer dizer, estava ali mesmo à porta, já tinha chegado, já estava ali. E era para esta grande chegada que as pessoas tinham que preparar o quê? Preparar os seus corações. Estava para chegar o rei. Alguém hoje vê, por exemplo, um rei. Um rei tem uma missão para fazer e vai num determinado lugar. Ele vai, chega lá. Olha, eu sou o rei. Acabei de chegar. Prestem atenção. Não fazem. O que é que fazem? Manda alguém à frente que vai divulgar, vai preparar as pessoas para que quando o rei chegar estejam já preparados para isso. Vejam como Deus faz. Foi assim. João Batista foi chamado por Deus para ir à frente e alertar. Está para chegar o rei, para vocês o conhecerem e para o ouvirem. E vejam, qual foi o resultado aquela voz começou a pregar no deserto e nós vemos o quê? Versículo 5,
mostra-nos resultados. A cidade de Jerusalém inteira, toda a Judeia, toda a província, iam lá para ouvir João Batista. O próprio Senhor Jesus, que análise é que o Senhor faz deste trabalho de João Batista? Está em Mateus capítulo 11. E nós podemos ver que hoje nós somos os pequenos João Batistas. Em Mateus 11, versículo 7, falando sobre... Vejam o que é que Jesus vai dizer. O que é que o cabeça da igreja diz sobre o que foi João Batista. E partindo deles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Vejam, uma cana agitada pelo vento? Sim, fostes ver. Um homem ricamente vestido, uma pessoa com boa aparência. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista. Não houve maior do que ele. Foi o Jesus que disse, ele diz, olha, o profeta Isaías, grande profeta, Isaías, sim, Jeremias, Ezequiel, Elias, sim, mas maior que João, não. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Disse, mas olha, não me pensem, mas no reino dos céus, ele é o menor. Quer dizer, Deus não faz essa acepção de pessoas. Deus não valoriza como nós valorizamos. Mas João Batista, olha o que Jesus diz dele. Agora, pensando aqui rapidamente, devido ao nosso tempo, as grandes linhas da mensagem da pregação de João no deserto. Será que conseguimos ver aqui o quê? Vamos ver. Olha, João Batista falou claramente sobre o pecado. E hoje nós temos que falar sobre o pecado também. Ele ensinou o quê? A necessidade absoluta e imperiosa de arrependimento. Antes que qualquer pessoa possa ser salva, tem que se arrepender, versículo 2, dizendo, arrependei-vos. Versículo 8, produzi frutos dignos do arrependimento. Versículo 11, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Ele falou de arrependimento do pecado. Pregou o arrependimento que deve ser provado. Olha, mas não é só, você tem que provar que se arrependeram. Versículo 10. Com fruto, com evidência da vossa vida. Versículo 7 até 9. João avisou, olha, vejam, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que eram grupos religiosos de Israel, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele está aqui a alertar estes fariseus e até a criticá-los, religiosos, os líderes. E a nós hoje, diz, olha, vocês não se baseiem, nem descansem em posições que vocês possam ter na igreja, na sociedade, onde quer que seja, nas boas obras. Ele diz no versículo 9, não presumais de vós mesmos. Não descansem, mas eu sou importante, eu sou isto, eu sou aquilo, eu faço assim. Nem sequer, diz ele, nem sequer o batismo na água. Ele está a dizer, olha, o batismo, sim, mas isto não é nenhuma forma mágica que entra aqui na água e já tem tudo, tem a vida eterna. É um arrependimento verdadeiro que é provado por frutos. Não presumas de ti mesmo, não penses que qualquer coisa te vai liberar, ele diz aqui, da ira futura. Há uma ira de Deus que se vai manifestar. Portanto, João Batista falou claramente sobre o pecado. Arrependimento é necessário, é vital.
porque o julgamento de Deus vai cair sobre o pecador. Ele dá essa imagem aí, dá essa imagem no versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele está a dar esta imagem. Olha, lá o lenhador já entrou na floresta. Ele já está a olhar para as árvores que já estão determinadas para serem cortadas. E vão ser cortadas, vão cair e vão ser queimadas. Está a falar de quê? Se não te arrependeres do teu pecado, não tens hipótese. Não vais escapar da ira futura. Tem aí, fim do versículo 7. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Há uma ira futura. Irmãos, hoje a mensagem da igreja tem que ser esta. Falar sobre o pecado, a necessidade de arrependimento. Há uma ira futura, há um julgamento de Deus. Há um machado que vai cair sobre a árvore, ela vai cair e vai ser queimada. Como diz lá no versículo 12, que iremos ver mais à frente. O arrependimento e fé em Jesus são essenciais. Sem arrependimento, sem conversão a Jesus, sem fé em Jesus, todos vão perecer. Mais sobre a mensagem de João Batista, falou claramente sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que ele veio preparar Jesus, não é? É mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele falou claramente de Jesus Cristo. Diz, olha, ele é poderoso. Mais poderoso, é mais digno do que eu. Eu sou apenas um servo que vinha à frente. Aquele que vem depois é rei. Eu só posso batizar com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer o quê? Aquele que crê, que se arrepender e crer nele, ele tem o poder de conceder o Espírito Santo, que entra na vida dessa pessoa e a transforma, e assegura a salvação, e é uma garantia da vida eterna. Aquele que crê, que se arrepende, que crê em Jesus, o Senhor o batiza com o Espírito Santo. Eu só posso batizar com água, diz João Batista. Ele falou claramente sobre Jesus. Versículo 11, o Senhor falou, João Batista falou também sobre o Espírito Santo. Ele diz aqui, há algo como batismo com o Espírito Santo. Ele ensinou que, olhem, o ofício, o ministério especial, único do Senhor Jesus é dar o Espírito Santo àquele que se arrepende e àquele que crê. E isto é muito importante, a obra do Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Dá-nos o Espírito Santo àquele que crê. E esse Espírito Santo sela o crente e torna-se um herdeiro da vida eterna. Que mais pregou João Batista? Falou claramente sobre o terrível perigo dos que não se arrependem, dos incrédulos, versículo 12. Vejam, está a falar de Jesus. Olha, na sua mão tem a pá. Limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Este é o fim desta curta mensagem de João. Começou. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos, arrependei-vos. Depois começou e vai a falar sobre Jesus. E olha como ele termina. O que é que Jesus vai fazer? Ele disse aqui àqueles que estavam a ouvir, há uma ira futura. Vai haver uma grande separação entre as pessoas. Ele fala aqui, trigo e palha. Ele vai limpar a sua eira e vai recolher no seu celeiro o trigo e a palha vai ser queimada. Vai haver uma separação de pessoas do mundo inteiro, de todas as épocas, todos os milénios. Jesus tem a pá e vai limpar a sua eira. Que figura é esta? Precisamos de recuar no tempo. Como dizia, eu ainda sou do tempo, e é verdade, sou do tempo.
das eiras, por onde ia o cereal, que depois era batido e depois com a pá mandava-se para o ar, para o vento, separar o grão da palha. Era assim. Mandava-se com o pá para o ar e o vento levava a palha que é mais leve e o grão caía. E o que é que faz o agricultor? O grão recolhe e a palha, claro, tinha outro. Aqui neste caso, só serve para ser queimada, diz aqui a palavra de Deus. Então, João não deixou de pregar aquilo que as pessoas não gostam de ouvir. Pregar sobre um fogo que nunca se apagará, que vai queimar a palha. A palha é a figura do descrente, daquele que não se arrependeu e não creu. Este é, uma vez mais, um ensinamento que é profundamente importante, irmãos. Nós precisamos de ser advertidos com firmeza. Nós precisamos de ser lembrados. É o amor de Deus. Se um pai avisa um filho de uma coisa má, é porque o ama. E se o pai tem que falar, olha, há uma coisa má, e se fala, diz, olha que o pai toma. Não, o pai não é mau, ele está a avisar que existe. A palavra de Deus avisa, há um inferno e há um céu. Há um castigo eterno para os descrentes, para aqueles que não se arrependem, mas há a vida eterna para os que se arrependeram e creram. E as pessoas, hoje no mundo, estão com muita facilidade a esquecer isto. Se nós só falamos do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e não lembramos também da justiça de Deus, da santidade de Deus, não estamos a ser bons mordomos das Escrituras. Temos que ser muito cautelosos neste ponto. Não é bondade nenhuma deixar de falar desta ira futura, do terror que vão ter os que não crerem. E é muito bom que nós todos sejamos ensinados que é possível uma pessoa ficar perdida para sempre. E que todas as pessoas que não se converterem ficarão perdidas para sempre. O machado vai cair sobre elas para as cortar e serem queimadas no fogo. E em último lugar, João Batista falou também, claramente, em último lugar, da segurança dos verdadeiros crentes. Claro, versículo 12. Ele ensinou aqui, olha, há um celeiro, não é? Há um celeiro. E para o celeiro, que é a figura da salvação, vai o trigo, são os crentes. Diz, ele vai com a sua pá, vai recolher para o seu celeiro, para a eternidade, o seu trigo, os crentes, os que pertencem a Jesus. Este é o retrato da salvação eterna. Esta foi a mensagem, as linhas principais da mensagem de João Batista. Em conclusão, és trigo ou palha hoje? Se ainda és palha, arrepende-te, crê em Jesus, para que sejas trigo. João Batista preparou, vejam, uma nação, para a chegada do Messias, o Salvador. E ele pregou, como hoje é necessário arrependimento, uma mudança de mentalidade, é necessário voltar-se para Jesus em fé. E as pessoas iam ouvir uma pessoa no deserto. João Batista, estás disposto a ir aonde para ouvir a palavra de Deus? Eu não tenho uma igreja ao pé de mim. Está frio, está calor. Chove muito. O autocarro não para bem lá onde eu queria, não há metro, não há isto, não há aquilo. As pessoas iam lá ao deserto da Judeia ouvir João Batista. Faz aquilo que é necessário para encontrares o Senhor Jesus Cristo. E João conclui aqui com palavras de advertência, de encorajamento. E o melhor dos crentes precisa de encorajamento também. Porque nós ainda estamos vivendo cá neste mundo, um mundo difícil, muitas vezes tentados pelo diabo, e por isso o crente tem de ser lembrado com frequência de que Jesus não te vai abandonar. És trigo para Ele. És trigo para Jesus. Vais ser recolhido no seu celeiro.
E o Senhor Jesus vai guardar-te, vai guiar-te até ao fim, em segurança nesta vida, para teres a glória eterna, porque te arrependeste e creste no Senhor Jesus. Que estas coisas se aprofundem nos nossos corações e que nós sejamos parecidos com João Batista na mensagem do Evangelho. João preparou uma nação para a vinda do Messias. Preparemos nós o coração de alguém para conhecer também o Salvador Jesus. Amém.